Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Não se esquece de já curtir o vídeo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E hoje eu quero falar com vocês sobre mais um experimento. A gente sabe dos experimentos terríveis que os nazistas estavam fazendo com as pessoas nos campos de concentração ali na Segunda Guerra Mundial, né? A gente também já falou aqui no canal dos experimentos da Unidade 731 dos japoneses. Tem um vídeo aqui, caso você queira saber mais sobre isso. Mas e se eu te falasse que também tinham outros países considerados naquela época como os países bonzinhos, que também estavam fazendo experimentos horríveis? Hoje a gente vai falar do experimento de sífilis de Tuskegee. Primeira coisa aqui, antes da gente entrar de fato no experimento, vamos falar um pouco sobre o que é a sífilis. Porque assim, hoje em dia, se você por acaso pegar sífilis, basta você tomar uma bezetacilzinha, que beleza, se você já tomou bezetacil alguma vez na sua vida, sabe que não é tão de boa assim. Mas é uma injeção e acabou, você tá curado. Ou então tem gente que tem alergia à penicilina, você também pode tomar uns outros alternativos ali à penicilina, mas você fica aí nessa família aí de antibióticos de penicilina, que são inclusive os primeiros antibióticos que foram inventados e são antibióticos considerados assim até simples. Mas antes da gente ter esse livre acesso à penicilina, a doença não tinha cura e as pessoas morriam de sífilis. Ninguém sabe exatamente da onde a sífilis surgiu. O primeiro surto que a gente tem registro aconteceu em Nápoles, na Itália, ali mais ou menos em 1494, 95, mais ou menos. E aí tem algumas teorias de que já existia sífilis na verdade, que tinha outros nomes, a doença foi evoluindo e virando outras coisas, né, e aí eventualmente virou a sífilis que a gente conhece. Mas existe uma outra teoria de que na verdade a sífilis era uma doença aqui das Américas, e quando Cristóvão Colombo chegou na América, ele levou de volta a sífilis para a Europa. E aí esses registros da sífilis na América a gente não tem. Mas enfim, independente de onde vem a sífilis, ela é uma doença conhecida por ser uma doença sexualmente transmissível, apesar de não ser só assim que você pode pegar sífilis. Tem outras maneiras de você pegar, inclusive também existe a forma congênita da sífilis, que é quando a mãe passa a sífilis pro bebê ainda na barriga, ou então às vezes pela amamentação ou algum outro tipo de contato. Quando essa sífilis é passada ali na gravidez pela placenta, né, ela tem esse nome de congênita, e se esse bebê não já falecer logo de cara, porque o sistema imunológico dos bebês é muito fraco, né, se ele conseguir sobreviver inicialmente, pode ser que ele fique cego, surdo, tenha deformidades ósseas, enfim, tem um leque muito grande de problemas que essa criança pode ter. Mas se você é uma pessoa adulta, né, e aí você pega sífilis, existem 4 fases do desenvolvimento da doença. A primeira fase se chama sífilis primária e aparece simplesmente um calombinho ali na região onde você foi infectado, normalmente na região íntima, que é um calombinho assim, indolor, não tem pus, não sangra, é um calombinho durinho, parece um pouco uma afta. Esse calombinho, ele geralmente desaparece sozinho, depois de umas 3, 6 semanas, alguma coisa entre isso. Aí, algumas semanas ou até alguns meses depois dessa primeira infecção, você entra na segunda fase, chamada sífilis secundária. E aí, você começa a ter várias manchas no corpo. Essas manchas, inclusive, são ricas em bactéria, tá? Tem queda de cabelo, febre, mal-estar. Mas, mesmo que você não faça absolutamente nada quanto a isso, você tá lá cheio de mancha no corpo, febre, enfim, péssimo. Mesmo que você não faça nada, depois de algumas semanas, esses sintomas passam. E aí, pode parecer que você se curou. E pode ficar assim por muito tempo, tá? Porque a terceira fase da sífilis é a fase latente. Quando simplesmente você tem ali as bactérias no seu organismo, mas a doença não se manifesta. E assim, isso pode durar alguns meses, até anos. Existem casos de pessoas que nunca chegaram a entrar na 4ª fase da doença. Às vezes a pessoa passa a vida inteira assim. E tem casos que 40 anos depois que a pessoa pegou sífilis, ela vai entrar na 4ª fase. Mas se você entra na 4ª fase,
essa é de longe a pior. E ela se chama sífilis terciária. Só pra confundir, porque a gente tava indo bem. Primária era a primeira fase, segunda, aí chegou a terceira latente, aí a quarta, enfim. E aí a sífilis pode se manifestar de várias formas diferentes, vai depender de qual órgão ela sorteou para atacar no seu corpo. Tem a sífilis gamatizante, que é quando vários tumores benignos, tá? Não é câncer, é tumores, começam a crescer pelo seu corpo e pode te deixar completamente deformado. Tem a sífilis cardiovascular, que pode te causar problemas no coração. Tem a neurosífilis, que é quando a sífilis ataca o sistema nervoso central. Isso pode causar demência, mania, psicose, depressão, convulsão, danos cerebrais. E também tem a sífilis meningovascular, que inflama as artérias e também o sistema nervoso central. Enfim, os sintomas aí eles vão variar, né, da onde essas bactérias se encontram no seu corpo. E por isso tem esses nomes diferentes, mas tudo vem da mesma bactéria, da mesma sífilis, é só assim qual que foi sorteado. E um sintoma também muito comum da sífilis é a perda do nariz, porque essas bactérias acabam comendo aqui a cartilagem toda do nariz e fica realmente o buraco aqui, sem o nada, você vê aqui o buraco do nariz. Enfim, você pegou a fita, né? É um bagulho horroroso. Então, obviamente, as pessoas queriam estudar essa doença pra buscar uma cura. E aí, aqui nós estamos viajando no tempo diretamente para 1930. E nessa época já tinham sido feitos vários estudos, já tinham havido várias tentativas diferentes de encontrar uma cura para sífilis sem muito sucesso. Tipo assim, o tratamento que existia para sífilis naquela época era você ficar sendo injetado com mercúrio e arsênio por meses para tentar tratar a sífilis. Ou seja, para tentar tratar uma doença que pode te matar, você era injetado com coisas que podiam te causar câncer, morte, veneno. Veneno. Assim, ou você morria da doença ou você morria de veneno. E aqui eu preciso dar um outro contexto importante para essa história que eu vou contar. Que é o contexto dos Estados Unidos naquela época, aonde a nossa história vai se passar. Ali, em 1930, né, nesse inicinho aí do século XX, o racismo era, assim, era o auge do racismo nos Estados Unidos, tá? Era o auge mesmo. Era quando tinha todas aquelas leis de Jim Crow, que, caso você não saiba, eram as leis de segregação que existiam nos Estados Unidos, onde negros não podiam andar no mesmo transporte público que brancos, não podiam frequentar a mesma escola que pessoas brancas, não podiam ir pro mesmo hospital com pessoas... Enfim, nada, não podia misturar pessoas negras e pessoas brancas. Era segregação de banheiro, de restaurante, de bebedouro, tá? Não podia beber do mesmo bebedouro. E aqui, assim, era um período, assim, tão complicado, mesmo, assim, que naquela época as pessoas acreditavam que pessoas brancas e pessoas negras eram biologicamente diferentes a ponto de não reagirem da mesma forma a doenças e medicamentos. Acreditava-se, assim, que realmente eram diferenças muito grandes, sabe? Tinha gente que dizia que as pessoas negras tinham a pele mais grossa, que pessoas negras tinham menos terminações nervosas, então que elas sentiam menos dor. Então, assim, você tem um monte de gente que acredita em coisas completamente absurdas, que aqui vai lembrar que a gente sabe que nenhuma dessas coisas é verdade, tá? Nenhuma dessas coisas é verdade. Só pra deixar claro aqui, né? Pra gente ter certeza que a gente tá na mesma página. Mas os médicos acreditavam nessas coisas e, dessa forma, eles achavam que a sífilis agiria de uma forma diferente no corpo de pessoas negras. E, até então, os testes todos tinham sido feitos com pessoas brancas nos Estados Unidos. Aí, o sistema de saúde pública dos Estados Unidos, tá? Ou seja, o governo americano, né? Que não é bem um sistema, porque não tem bem um sistema de saúde pública, mas você entendeu, né? A Secretaria da Saúde dos Estados Unidos decidiu que, então, era hora de começar a fazer estudos sobre como a sífilis afetava a população negra dos Estados Unidos. E o lugar escolhido para esse estudo foi o condado de Macomb, que fica na cidade de Tuskegee, que fica no Alabama. Esse condado em específico tinha 82% da população negra. E eles estimavam que em torno de 36% das 27 mil pessoas do condado estavam infectadas com sífilis.
era, inclusive, assim, a área que tinha a maior prevalência da doença em todos os Estados Unidos. E aí, o estudo que eles queriam fazer com as pessoas do condado de Macomb era um estudo de observação. Não era bem um experimento, assim, sabe? Mas o que eles tinham que fazer, e eles tinham que ter certeza, é que para conseguir estudar essas pessoas, né, e estudar como a doença afetava essa população, eles tinham que ter certeza que essas pessoas não seriam tratadas para sífilis. Então o que eles decidiram é que essas pessoas não podiam saber que elas tinham sífilis, porque se elas não soubessem que elas tinham sífilis, elas não iriam procurar um tratamento. E assim, para justificar isso, os médicos ali, né, que estavam fazendo esse experimento, enfim, né, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, eles usavam a justificativa de que afro-americanos não procurariam tratamento para a doença de qualquer forma, porque existia, assim, existia uma crença de que pessoas negras simplesmente não procuravam tratamento médico, as pessoas acreditavam nisso. Então que não tinha nada de errado em dar um diagnóstico equivocado para eles, porque tanto faz, eles não iam procurar o médico de qualquer jeito. E aí, essa é uma clássica conclusão, assim, de viés de crença. Porque, na verdade, as pessoas negras não iam tanto ao médico, não se tratavam, né, não iam procurar, de fato, ajuda médica, porque elas não conseguiam naquela época. Porque você imagina só, era tudo segregado. As pessoas negras não podiam ir no mesmo hospital que as pessoas brancas. Então, elas só poderiam procurar ajuda médica se fosse em um hospital que fosse específico para pessoas negras, que era uma coisa que era super difícil, afinal, ninguém tava nem aí. E essas pessoas já eram pessoas que tinham menos oportunidades, então já tinham menos médicos negros, né, para poder atender os negros. Imagina. Enfim, era daí que vinha a crença de que pessoas negras não iriam procurar ajuda médica, porque as pessoas negras não conseguiam procurar ajuda médica. Então, assim, o plano inicial era procurar homens negros de 25 a 60 anos que estivessem infectados por sífilis e não soubessem. E o estudo, inicialmente, ia durar ali mais ou menos uns 6 meses. Só que, assim, logo de início, quando eles começaram a tentar fazer a triagem, né, para procurar as pessoas para participar desse estudo, eles perceberam que era muito difícil encontrar, porque eles tinham que fazer os testes na pessoa, né, pra saber se ela tinha sífilis ou não, e quando eventualmente eles encontravam alguém que tinha tido sífilis, né, geralmente essa pessoa já tinha procurado algum tipo de tratamento, sabe? E as pessoas que não tinham procurado algum tipo de tratamento antes, elas ficavam meio inseguras de participar do estudo, era um negócio meio esquisito, sabe? Ficavam meio, não sei se eu quero não. Então, pra conseguir meio que ganhar a confiança ali das pessoas daquela comunidade, porque aí você imagina, né? Quem estava promovendo esse estudo eram médicos brancos. Gente, assim, né? Ela era meio que falava, quem são vocês? Eles resolveram contratar uma enfermeira que trabalhava no Instituto de Tuskegee, que era um instituto voltado para a população negra, tá? E essa enfermeira se chamava Eunice Rivers. E aí, a Eunice, ela sabia que ia ser difícil fazer as pessoas, né, confiarem nesse negócio, desse estudo e tal. Então, ela começou a criar todo um rolê ali pra virar como se fosse um centro comunitário. Ela era uma casinha ali que se chamava Miss Rivers Lodge. E aí, nesse centrinho comunitário, as pessoas recebiam uma refeição quando elas iam lá para fazer parte dos exames, do estudo. Elas recebiam transporte, às vezes da cidade, às vezes pro hospital. E ficou, assim, uma vibe que muita gente acreditava que era mais, assim, um tratamento em massa e não necessariamente um estudo, sabe? Então eles acabaram que se aproveitaram, assim, dessa coisa das pessoas confundirem um pouco o que estava acontecendo. E aí a Eunice conseguiu 4.000 homens para irem lá para fazer os exames para sífilis terciária. Pô, mas é claro, né? Com uma comidinha de graça, quem não vai? Desses 4.000 homens, 399 pessoas que positivaram para o teste de sífilis terciária foram convencidos a participar do estudo. Eles também acabaram selecionando ali 201 outros homens, que daí eles não tinham sífilis, só para ser um grupo de controle. Todos esses 600 homens foram diagnosticados com o que eles chamavam de sangue ruim. E assim, o que significa sangue ruim? Sangue ruim era um termo que era utilizado meio que para qualquer coisa. Podia ser qualquer doença.
Podia ser, inclusive podia ser pra sífilis. Assim, era uma coisa bem não específica. Era um termo bem genérico, assim, pra doença. Isso permitia com que os médicos dissessem, não, você está doente, você tem alguma coisa, você precisa de um tratamento, mas sem dizer exatamente o que era. E aí, esses homens, eles tinham que receber um tratamento para essa doença que eles foram diagnosticados, mas que não fosse interferir com a sífilis de fato. E aí eles recebiam, assim, vitamina, aspirina, às vezes uma dosezinha de mercúrio baixinha, um suplemento de ferro aqui, um negocinho assim. Era uma coisinha assim que meio que não significava nada, era só para as pessoas sentirem que elas estavam sendo tratadas por alguma coisa, era assim, um teatrinho, uma performance. Aí o estudo foi rolando e eles chegaram à conclusão de que eles deveriam estender esse estudo. Começar a pensar mais a longo prazo. Afinal, a sífilis é uma doença que pode ficar ali na pessoa por muitos anos, né? Então eles começaram a pensar em estender ali para mais uns 5, 6 anos o estudo. No final, acabou que esse estudo durou 40 anos, tá? Porque assim, eles ficavam ali coletando um pouco de sangue, vendo os sintomas das pessoas, né? E isso era tipo uma vez por ano, sabe? Uma coisa que não precisava ali uma super frequência. Mas eles chegaram à conclusão de que o que realmente seria interessante para eles estudarem seria os cadáveres desses homens depois que eles morressem, para eles conseguirem dissecar e ver o que a sífilis fez com esses corpos. Só que assim, tinha uma questão. Como é que eles iriam convencer essas pessoas a doarem os corpos para serem estudados? Eles já ofereciam um incentivo para manter as pessoas no estudo, né? Essas pessoas eram pagas aí mais ou menos uns $25 por ano para incentivar as pessoas, né, a continuarem indo e tal, para eles poderem continuar o estudo. Mas aí, para eles conseguirem ter acesso ao corpo desses homens depois que eles morressem, a Eunice inventou um negócio. Ela inventou como se fosse um seguro funerário, o que era um negocinho ali que eles pagariam $50 para ajudar ali no serviço funerário, né, e tal, nos procedimentos todos para a família. E dessa forma, os médicos que estavam fazendo o estudo teriam acesso a esse corpo antes do funeral. E aí conseguiriam fazer essa dissecagem, né, depois da dissecagem feita, devolveriam o corpo para a família fazer o funeral. E aqui, vale lembrar que a gente já falou que eles não queriam de jeito nenhum que esses homens fossem tratados para sífilis, né? Porque eles queriam estudar como é que fosse. Eles também não queriam que esses homens fossem tratados para outras doenças, porque eles achavam que se fosse tratado por uma outra coisa, poderia interferir também na sífilis. Os caras tinham que morrer de sífilis. Entendeu? A gente tem que ter a garantia de que as pessoas vão morrer de sífilis e que não vai atrasar esse processo também. Então, o governo americano entrou em contato com outros médicos ali daquele condado de Macomb, com uma lista com o nome dos homens que estavam participando do estudo, pedindo para que esses médicos não atendessem a essas pessoas, para não interferir no estudo. E depois, uns anos depois, em 1940, essa lista, que antes era só para o condado ali de Macomb, foi expandida para todo o estado do Alabama, tá? Os médicos do Alabama inteiro tinham uma lista que eles tinham que negar atendimento. Aí aqui, até esse presente momento, a sífilis não tem cura. Sim, você tem sífilis, eventualmente, se nada te matar antes, você vai morrer de sífilis. A não ser que você seja uma pessoa muito sortuda e nunca chegue a entrar na 4ª fase, né, da sífilis. Mas enfim, se você tá com a sífilis terciária, meu bem, uma hora você vai. Mas, um pouco mais de 10 anos depois do início do estudo, em 1944, foi quando a penicilina virou o tratamento para sífilis. Demorou um pouquinho até que, né, os cientistas conseguissem fazer com que tivesse penicilina para todo mundo. Por um tempo, era difícil de você conseguir a penicilina, porque era difícil fabricar a penicilina. Mas, eventualmente, eles começaram a conseguir fazer isso em escala industrial, e aí, gente, assim, não era mais um problema, entendeu? A sífilis. Não precisava mais morrer de sífilis, entendeu? Bastava comprimidinho, às vezes a dose única até, dependendo, sabe? Uma injetaçãozinha de bezetacil, não devia ser bezetacil na época. Essa desgraça deve ser uma coisa mais moderna. Caraca, como dói bezetacil, né? Enfim, tinha tratamento, tinha cura. E é esse o momento que você fala assim, então o governo americano falou, beleza, não precisamos mais saber como a sífilis age no corpo de pessoas negras.
que inclusive é do mesmo jeito de pessoas brancas, porque tem cura. Então, tanto faz. Sei lá, tá? Você vai fazer alguma coisa diferente, você não vai fazer alguma coisa, foda-se. Cura essas pessoas, né? 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 Não. Não, né? Vamos lá. Em 1941, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos era oficialmente um país em guerra. Então, os Estados Unidos começou a fazer o recrutamento militar, né? Pedir para as pessoas se alistarem. E muitas das pessoas que estavam participando desse estudo estavam em idade para se alistar ao exército. Só que tinha um problema, tá? Tinha um probleminha. Se você se alistasse no exército, você passava por um exame médico completo. E esse exame médico iria identificar que você tinha sífilis. E lembrando que a cura para sífilis já tá aí, tá? Porque a guerra demorou. Começou em 1941 e tal, mas continua. Guerra continua, né? Que os Estados Unidos entrou em 1941, né? Mas, enfim, continua por um tempo. E se fosse identificado que você tinha sífilis ali naquele exame médico militar, você faria, então, um tratamento para sífilis. Mas o governo americano não podia deixar isso acontecer de jeito nenhum. Como assim? Essas pessoas não vão morrer de sífilis. E o Serviço de Saúde dos Estados Unidos convenceu o condado de Macon, onde essas pessoas estão, a impedir a convocação militar dos caras que estavam no estudo. 256 participantes do estudo tiveram o seu alistamento militar bloqueado pela cidade de Tuskegee. E, inclusive, teve até alguns que acabaram fazendo esse exame médico militar antes de rolar essa proibição, por exemplo, ou rolou alguma coisa que eles acabaram fazendo ali, e eles foram diagnosticados com sífilis, mas na hora de fazer o tratamento, o estado, o condado bloqueou, não deixou. E aí aqui, pra você ter ainda mais certeza do quão absurdo, de como essas pessoas sabiam que elas estavam fazendo uma coisa terrível com essas pessoas, tá? De como o governo sabia. As pessoas tinham consciência, esses médicos que estavam participando desse estudo, as pessoas do governo, etc. Todo mundo tinha consciência de que o que eles estavam fazendo era muito errado, tá? No final ali da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Código de Nuremberg. E o que é o Código de Nuremberg? Ele é um documento que lista os principais princípios éticos na hora de fazer uma pesquisa, um experimento ou um estudo com seres humanos. Esse documento foi criado em 1947, com o fim da guerra, e, inclusive, foi assinado pelos Estados Unidos, tá? E ele foi criado por causa dos horrores dos médicos nazistas, que a gente sabe das coisas horríveis que eles fizeram, e também dos japoneses, né, da Unidade 731. Quando isso foi descoberto no final da guerra, as pessoas olharam e falaram assim, meu Deus do céu, eu acho que tá na hora da gente botar umas regras aqui, né? Sim, saiu um pouco de controle, galera. Que tal a gente definir aqui umas regras pra gente brincar disso um pouco melhor, não é mesmo? E aí, alguns dos princípios listados pelo Código de Nuremberg são o seguinte. Qualquer sujeito de teste tem que dar o seu consentimento informado. Ou seja, o médico tem que falar pra essa pessoa exatamente o que ele vai fazer com ela e tem que ter o consentimento dessa pessoa para prosseguir com aquele experimento, enfim, aquele teste, o que seja. Os estudos também têm que evitar danos desnecessários, impedir morte ou invalidez permanente, ter, assim, um grau de risco aceitável. Você não pode expor as pessoas a um risco que é um pouco demais da conta. É um pouco no bom senso as coisas. A pessoa que está passando por esse teste, ela precisa ter a liberdade de parar com tudo quando ela não se sentir mais confortável com aquilo. E o cientista ou médico que está executando o experimento precisa também estar preparado para parar a qualquer momento se ele perceber, acreditar, enfim, seguir o experimento pode causar danos, pode causar ferimentos, morte ou incapacidade na outra pessoa. E aqui, se você parar para analisar bem, tudo isso que eu te listei aqui agora, nenhuma dessas coisas estava sendo feita no experimento de Tuskegee. Nenhuma. Zero. E os Estados Unidos assinaram esse negócio, tá? Estava assinado. Então aqui o tempo continua passando, não é mesmo? Porque eu disse, vai durar 40 anos. Lá nos anos 50, sífilis nem era mais um problema. Ninguém nem ligava mais. Foda-se.
Dane-se, sífilis, só apenas mais um dia, toma aí uma bezetacil. Não sei se tinha bezetacil, devia saber isso, que eu fico falando bezetacil o tempo inteiro. E o governo dos Estados Unidos também não conseguia mais controlar tanto, sabe, as pessoas que estavam participando desse estudo. Tinha aí uma estimativa de que em torno de 30% das pessoas que participaram do estudo tinham buscado tratamento fora dele e tinham tido acesso à penicilina, mesmo com os médicos tentando impedir isso, né? Enfim, mais tempo passou, 1959, o estudo continua, e aí os participantes até receberam um certificadozinho de que estavam participando do estudo há 25 anos. Parabéns, seus otários. Aí agora a gente já tá nos anos 60, a enfermeira Eunice continua lá, entendeu? Tratando essas pessoas com coisa que não trata nada, enfim. E aí aqui, a aulinha de história dos Estados Unidos pra você. Nos anos 60, é quando a gente tá no auge do movimento dos direitos humanos nos Estados Unidos. Ou seja, o movimento negro está bombando. E aí agora, vemos um homem entrando em cena, chamado Peter Buxton. E o ano é 1966. O Peter trabalhava para o Serviço de Saúde dos Estados Unidos, em São Francisco. E ele ouviu uma fofoca de um médico no Alabama que tava com problema e tal, tinha meio que se fudido porque ele acabou tratando um homem pra sífilis. Né, deu penicilina pro cara que tava com sífilis, e aí o médico tinha se fudido. Aí o Peter olhou e falou assim, uai, mas por que não é exatamente esse tratamento pra sífilis? O que esse cara fez de errado? E aí ele começou a pesquisar esse caso e descobriu um estudo aonde médicos estavam propositalmente deixando homens afro-americanos sem tratamento pra sífilis. E sem contar pra eles que eles estavam com sífilis. Tudo isso de acordo com os relatórios, e vários deles publicados, assim, publicamente, tá? Pra qualquer médico ver. Que o objetivo desse estudo era assistir à morte dessas pessoas e estudar a sífilis depois nesses cadáveres. E tudo isso numa época em que, há décadas, já tinha uma cura para a sífilis. Daí o Peter foi no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é um outro órgão aí da saúde dos Estados Unidos, né? E fez uma denúncia. E aí, o governo americano, né, o CDC, mandou o Peter calar a boca e cuidar da vida dele. Ele ainda tentou de novo ser contra esse estudo 2 anos depois, em 1968. Cagaram também. E aí, em 1972, ele falou, não, peraí, chega. Eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso. Ele pegou todas as informações que ele tinha e ele mandou para uma jornalista chamada June Helen. A June, então, começou a fazer uma investigação baseada nessa denúncia que o Peter fez para ela. Descobriu todos esses artigos publicados, etc. Porque não é como se eles estivessem escondidos, tá? Eles estavam publicados para qualquer um ver. E aí, em julho de 1972, ela publicou um artigo no jornal que ela trabalhava, que era o Washington Star, chamado Vítimas de sífilis em estudo nos Estados Unidos ficam sem tratamento por 40 anos. E aí, o bagulho explodiu. E aí foi New York Times republicando, sabe? Assim, o negócio, todo mundo estava falando sobre isso, virou um grande bafafá nos Estados Unidos. Aí, essa revolta pública das pessoas, né? Imagina, no auge do movimento negro, fez com que o Serviço de Saúde dos Estados Unidos precisasse formar ali um painel para avaliar o estudo. Esse painel foi formado por 9 pessoas, dessas 9 pessoas, 5 eram afrodescendentes, pelo menos isso. E aí o painel falou, porra, mas existe um tratamento que cura a sífilis, que é a penicilina, e as pessoas não estão tendo acesso a isso, e elas não deram o consentimento informado delas. Eles decretaram o estudo de Tuskegee como eticamente inaceitável e, em 1973, finalmente, 40 anos depois, o estudo foi encerrado. Só que assim, amores, dos 399 participantes iniciais que tinham sífilis, né, só 74 estavam vivos, 28 deles acabaram morrendo diretamente de sífilis, outros 100 morreram de complicações que são atreladas à sífilis. A sífilis causou complicações, eles morreram delas e não necessariamente da doença, mas, enfim, você entendeu. E 40 esposas desses homens foram infectadas com sífilis. E dessas 40 esposas, 19 crianças nasceram com sífilis congênita. E assim, esses são só os números que a gente sabe, porque pode ser que isso tenha se espalhado para muitas outras pessoas, né? A gente não sabe com quem que essas pessoas estavam transando, enfim. E não tem como a gente ter a noção dos
dos números certos, né? Isso são só os números oficiais que a gente tem acesso. Porque pode ser que tenham muitas outras infecções que tenham sido espalhadas pela comunidade por conta desse estudo, dessas pessoas que não sabiam que estavam carregando a doença. E esse estudo não foi só um desastre eticamente falando, ele também foi um desastre cientificamente falando. Porque assim, esses pacientes, eles ainda foram tratados com mercúrio, bismuto, coisas assim que eram minimamente eficazes contra a sífilis. Tipo assim, muito pouquinho, mas alguma coisa, sabe? Que contrariava o objetivo do estudo, que era ver o curso natural da doença, que essas pessoas não fossem tratadas. Elas meio que foram tratadas sim. Que não eram tratamentos que curavam a sífilis. Então, os resultados do experimento não são confiáveis, porque a sífilis estava tendo algum tratamento, mesmo que mínimo. Assim, foi um estudo terrível que não serviu para absolutamente nada, a não ser gastar dinheiro público e matar pessoas. Gente, assim, até teve um advogado depois que entrou com um processo, né, contra o governo americano. O caso nunca nem chegou a ir para julgamento. Eles fizeram um acordo, foi um acordo de 10 milhões de dólares, que dividido entre esses participantes todos, né, dava aí uns 20, 40 mil para cada vítima. E o acordo também garantia atendimento médico gratuito, mas sinceramente, agora é um pouco tarde demais, não é mesmo? E esse é um dos motivos pelos quais a população negra nos Estados Unidos tem muito receio de médicos, não confia muito em médicos por causa desse tipo de histórico. E é isso, amores. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem surtadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!